Oi, gente, como vocês estão? Esse é meu primeiro vídeo com franja aqui no canal. Ai, que gracinha. O vídeo vai ser um pouquinho longo pra mim, não pra vocês. Na hora de gravar, na hora de editar e tal, vai ficar uma gracinha, porque eu confio muito no meu potencial. Vou começar ele gravando ele hoje, no domingo, e pretendo acabar ele amanhã, no máximo terça-feira. Tenho coisas pra fazer e, de acordo com o cronograma que eu tenho já estabelecido assim por mim, esse é o único dia que eu ia poder fazer o que eu pretendo fazer agora nesse vídeo, que é arrumar a minha estante. 2, 3 vídeos atrás, mais ou menos, eu gravei um falando do meu gosto literário que tinha mudado, que eu percebi que ultimamente eu tenho lido gêneros muito diferentes do que antes eu lia, e por isso eu queria muito mudar minha estante pra poder agora conversar mais com os livros que eu tenho lido. Pra não ficar acumulando muitos livros, porque tem alguns que eu sei que eu não vou ler, então eu quero, né, tipo, doar e dar pra frente. E aí, por isso que esse vídeo vai ser um Organizando a Estante comigo. O último que eu fiz foi em setembro de 2024, logo após também a Bienal de São Paulo. E essa aqui vai ser logo após a Bienal do Rio. Quando eu postar esse vídeo vai ter saído, mas eu já gravei também o vídeo falando de tudo que eu comprei e ganhei na Bienal. Eu comprei no total 6 livros e eu ganhei muitos marca-páginas e muitos brindes. Eu também quero organizar os meus marca-páginas que eu tenho, organizar os brindes que eu tenho decorando minha estante, enfim. Um outro motivo também que eu tô doida pra arrumar minha estante é porque eu ganhei de aniversário esse carimbinho aqui, que é aquele carimbinho onde você, tipo, coloca que tá seu nome. Esse aqui tá escrito Lele Buxum. É o meu user pra tudo, né? Inclusive, se você não me segue nas outras redes sociais, todas as minhas redes sociais do user Lele Buxum. E eu tenho postado muito no Instagram, falando muitas coisas sobre os meus livros, porque se você não sabe, eu sou uma autora. Eu publiquei meu livro no passado, meu primeiro livro, A Canção do Luar de Forma Independente, e ele está disponível o e-book dele na Amazon. Isso no Instagram eu tenho postado bastante pra falar do livro, pra falar inclusive da versão física dele que eu fiz. Eu vou fazer um caos na minha vida, no meu quarto, porque desde que eu voltei da Bienal eu tô com os livros empilhados. Antes mesmo da Bienal eu já tava com livros empilhados. Inclusive eu fui na feira do livro, que é no Pacaembu, e eu comprei mais um livro não satisfeita, que é esse livro aqui, ó. Aqui é A Tirania das Moscas, que é de uma autora cubana, que é da Elaine. E no Instagram eu fiz um vídeo bem detalhado da feira e falando um pouquinho sobre ela. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer agora é tirar todos os livros da estante, passar um pano nos livros, passar um pano na estante, e aí eu vou selecionar quais livros eu vou continuar, né, aqui na minha casa, e quais livros eu pretendo doar. Organizar a estante. Atualmente, minha estante está sendo organizada por cores, e eu acho ela esteticamente bonita, e eu gravava muitos vídeos com o fundo da minha estante, mas hoje em dia, por ter perdido todas as luzes que eu comprei, porque aqui é minha estante. Tipo, eu tenho uma luz na parede, né, no teto, e essa luzinha aqui de cabeceira. Todas as outras que eu tenho quebraram. E é muito difícil montar ou organizar aqui pra ficar com o fundo da estante. Então eu meio que dei uma desistida. Vou fazer uma organização por ordem alfabética do nome dos autores. E eu acho que vai ficar divertido fazer isso. E aí as minhas séries vão voltar a ficar juntas, gravando uns takes pra vocês. Na verdade, eu acho que eu vou deixar em time-lapse eu tirando todas as coisas da estante. E aí depois eu vou fazendo uns mini takes e conversando com vocês quando der. Porque eu preciso sempre vir aqui pra ter luz, porque o resto do meu quarto não tem. Vou me adiantar pra você já curtir, comentar, compartilhar o vídeo com seus amigos. Se vocês gostam de vídeos sobre livros, sobre leitura no geral, sobre escrita, sobre os meus livros e até um pouco sobre a minha rotina, já me segue. Então bora lá, vamos fazer um caos na minha vida enquanto eu assisto Brooklyn Nine-Nine, tá? Porque sempre tem que ter uma coisa assistindo comigo. Então vamos lá. Eu não consigo nem sentar na minha cama, de tanto livro que tenho. Agora eu vou passar um pano, aí depois eu vou começar a selecionar os livros. Eu não sei se eu vou gravar essa parte, porque nem eu sei como que eu vou fazer isso ainda, porque tá tudo em cima da minha cama. E agora que eu lembrei que eu não fiz um vídeo de como ela estava antes. Então é isso, daqui a pouco. And that has nothing to do with this. Does it? Gina, you seem rattled. You don't know. We really want to go where Pirates of the Caribbean took place. I'm a little bit of a... Bom, demos pra ver, né, que eu já dei uma bela de uma limpa, né, nos livros.
Aqui tem alguns que eu tenho certeza que eu vou ficar. Então, tipo, aqui são os que eu tenho praticamente certeza que eu vou ficar. E ali do outro lado, aqui são os livros que eu não tenho certeza, tenho certeza que eu vou doar. Então, são bastantes livros, como vocês podem ver. Então, agora eu preciso oficialmente olhar esses livros um por um, ver se eu realmente não vou ficar com eles, porque alguns eu tenho certeza que eu não quero mais aquelas histórias, outros eu ainda não sei, e tem alguns que eu tenho certeza que eu não quero mais, mas eu tenho alguns post-its e algumas marcações, aí eu preciso ver como é que isso vai funcionar, né, pra eu poder doar eles pro seu. Preciso organizar os que eu tenho certeza que não vão ficar, pra que depois eu possa começar a oficialmente colocar os livros de volta aqui na estante. Olhar os livros pra ver quais realmente eu não vou ficar. E aí eu tenho uma caixa que veio os meus exemplares, e aí eu vou pôr os que vão embora neles. Aí depois eu vou colocar um pijama, tomar um banho. Cansada, já são 11h15 da noite. Eu estou na minha cama, então eu vou precisar ou passar eles pro chão, ou pelo menos começar a organizar a estante. Eu talvez só colocar todos eles de qualquer jeito na estante, pra amanhã eu arrumar eles certinho. Porque além de arrumar, eu tenho que carimbar. E eu quero fazer, tipo, um catálogo de todos os livros que eu tenho. Então, em primeiro momento, eu acho que eu vou fazer pelo Maratona App, colocar todos os meus livros físicos e colocar lá os que eu li e os que eu não li. Eu acho que, tipo, esse é o jeito mais prático no momento de eu fazer. Eu não sei se eu vou fazer uma planilha no Excel, sei lá o quê. Ai, meu cabelo tá tão lindo. Realmente, eu não vou aparecer com a cara mais aqui hoje. Você vai aparecer só os detalhes dos livros, porque eu vou tirar maquiagem, vou prender meu cabelo, vou me arrumar pra ficar quietinha na minha. E amanhã eu apareço aqui pra finalizar e mostrar como ficou, ou pra, sei lá, onde eu parei. Vou parar por hoje, mas enfim. Então, até daqui a pouco. Lodge's first Christmas because the orphanage kept canceling it. Once it was blizzards, once it was fires, and once it was... Famine. That's right, famine. Oh, Stiklage! I ordered it a month ago from a Latvian toy store. Agora decidiram quais livros eu vou doar, e aí eu estou tirando as post-its dos outros que eu marquei. Esse daqui chama Cryer's War. Quando eu li, eu achei muito interessante a fantasia, que é tipo robôs, né? Tipo, autônomos, no caso é o nome, tipo, são máquinas, né? Que foram construídas a primeira vez por conta de uma rainha que perdeu a filha. E aí ela queria uma criança. Então, um inventor criou o primeiro autônomo que existiu, que era uma espécie de humano com um robô. Tipo uma inteligência artificial, assim, só que bem mais aprimorada. Só que chegou um ponto na história onde essa autônoma mata a rainha. E aí vira uma revolução dos autônomos e os humanos se fuderam, praticamente. E aí esse livro vai ter um romance sáfico, vai ter um romance entre uma autônoma, que é tipo a próxima rainha, eu não lembro direito, e uma humana que tem o desejo de vingar, de matar todos os autônomos, porque a família dela foi meio que assassinada por conta de autônomos. Eu não lembro muito da história, mas eu lembro de algumas questões. E esse livro traz um tipo de história muito construída numa época, com alguns livros que ficaram bem famosos, que eu não vou me lembrar o nome deles agora, guiam esse modelo. O modelo, tipo assim, existe a protagonista, que normalmente é alguém que se fudeu muito, que quer vingança, tipo, perdeu os pais, perdeu a família, nananana, e quer vingança de um grupo de pessoas, ou de um rei, de uma rainha, enfim. E aí ela se envolve de alguma forma nesse esquema, né, por parte de mentiras, espionagem, pra poder chegar e se vingar dessa pessoa. Aí tem sempre o melhor amigo ou a pessoa da infância que conhece ela desde sempre, que é apaixonado por ela, e depois tem a pessoa com que ela quer destruir. Que aí e vira o par romântico. Esses livros seguiram muito esse estilo de narrativa, e Cry's War segue também, pelo que eu me lembro. Eu acho que virou um hype muito grande esses livros na época. E eu lembro de ter gostado bastante desse livro, The Cryer's War. Eu li o segundo e eu não lembro mais de nada do primeiro. Então eu até teria vontade de ir atrás dos primeiros exemplares, né? Tipo, do livro em português. Nem sei se foi traduzido. Mas eu não tenho, tipo, apesar do livro ser muito bonito, eu não tenho mais nenhuma conexão com essa história. E eu tô realmente assim, tipo, não me conecto, não tenho mais vontade de ler. Ou li, foi importante uma época, mas hoje em dia não é mais tão importante, eu estou doando. Isso é meio radical, mas fazer o quê, né? Tipo, eu tô sendo bem radical mesmo com esses livros que estão nessa caixa. Por exemplo,
esse livro enorme, The Priority of the Orange Tree. Eu não consegui terminar de ler. Eu estava fazendo um chip errado na história. Eu estava shippando um é o Ash e outro é o Ash, né? E aí cada um deles é uma personagem narrando. E eu achei que elas iam ficar juntas no final. Mas não. E além disso, tem um livro 2 desse negócio. Eu não cheguei nem na metade. Aí eu desisti, eu vou doar. Tipo, bem assim, porque eu não quero ficar acumulando livros que eu sei que eu não vou ler nunca mais. Ou, tipo, não é nem que ler nunca mais, mas livros que, tipo, não tenho mais vontade de ler mesmo. Porque, por exemplo, The Kiss of Deception. The Kiss of Deception é um livro que eu vou continuar comigo, porque foi um livro que meio que, tipo, me fez entrar muito no mundo da fantasia e fantasia com protagonista feminina. Eu tenho um carinho muito grande por esses livros. E é uns livros que eu tenho vontade de reler, mas também tenho um pouco de medo de reler tipo, tirar o encanto que eu tenho. Então é um livro que eu vou manter na minha estante. Mas, por exemplo, Nárnia. Nárnia, eu li os primeiros livros. Esse aqui é o volume único. Nárnia, eu li os primeiros livros, né? Que é o Príncipe. O Sobrinho do Mago e o Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa. Na infância, os filmes da Nárnia me marcaram muito, mas eu tenho zero vontade de ler esse livro, sem contar que as páginas são brancas. E um dia, se eu tiver... Eu duvido que eu vá querer porque eu descobri podre do autor, mas se um dia eu quiser muito ver as coisas, eu acho muito mais bonitinho os exemplares que estão saindo hoje em dia pela Harper. Então, tipo... Sabe? Foi. Esse aqui, por exemplo, A Melodia Feroz, é uma distopia. Eu lembro que achei bem interessante o primeiro livro. É uma distopia com monstros, existem humanos, existem vários monstros, pessoas que têm poderes, são consideradas monstras. E tem a protagonista e tem também o outro protagonista. E eles vão se encontrar, ele é um monstro, ela é uma personagem problemática, tipo, ela fugiu de escolas, fugiu de um monte de lugar. Só que é um livro que, tipo, tem a continuação e eu não lembro mais a história, não tenho mais vontade de ler. Então, eu vou tirar as marcações dele, que eu tenho, que nessa época eu não marcava nada com lápis, eu só colocava post-it. E depois eu vou doar. E os livros que eu marquei com caneta, porque tem um aqui que eu marquei com caneta, aí eu não sei o que eu vou fazer. Mas por enquanto é isso. E aí, tipo, eu tô colocando tudo nessa caixa aqui. E depois eu vou mandar pro sebo lá, que eu falei que eles fazem uma curadoria diferente. É um sebo lindíssimo, inclusive. Lindíssimo mesmo. Que, na verdade, não é muito uma doação. Porque eles compram os livros que eles têm interesse, né? Mas mesmo assim, tipo, mesmo os livros que eles não selecionarem, eu vou dar pra um sebo. E aí é um sebo onde eu posso depois pegar outros livros, né? E mesmo o sebo que eles, né, deram dinheiro, eu sempre pego livros lá também, pra fazer meio que ter essa troca. Mas enfim, estou aqui, né, tirando post-it por post-it. Perhaps Moyle and Diaz have made more progress with the rats. We made absolutely no progress. Eating the peanut butter. We're gonna use the wolf urine to flush the rats out of the walls. Bom dia, umas 10 horas. Eu me permiti dormir um pouco porque eu estava exausta, né? Porque eu fiquei até as 3 da manhã arrumando a bagunça. Separei todos os livros que eu realmente vou doar, já estão aqui dentro de uma caixa que eu mostrei rapidamente ontem pra vocês como ficou meu quarto. Então eles estão dentro de uma caixa. Todos os livros, né, pra poder dormir na minha cama, eu coloquei de qualquer jeito na estante. Aí agora eu vou tirar um por um. Vou organizar alfabeticamente, vou ver aqueles que realmente eu vou ficar, ou se tem mais algum que eu acho que eu vou mandar embora. E depois eu vou carimbar os meus favoritos e vou fazer um negócio no Maratona App, colocando todos os livros físicos que eu tenho. Porque eu fiz isso com e-book. Lá tenho todos os e-books que eu tenho, tanto aqueles que eu comprei pro Kindle, né? Tanto aqueles que eu peguei no Esquilo, que no Esquilo, se você não sabe, no Esquilo, quando você coloca o seu número de telefone, eles pegam pela operadora. Dependendo da operadora, você tem uma quantidade de livros que você recebe do Esquilo por mês. Então, por eu ser da Vivo, eu recebo 2 livros por mês do Esquilo. E eu tenho a opção de trocar. Então, tipo, eles dão 2 opções e eles têm uma seleção de livros pra você trocar, caso você não queira aquelas. Pra você ter uma ideia, a partir de junho, eu vou ter todos os livros, tirando o primeiro, né? Mas os 3 livros da tetralogia napolitana, da Helena Ferrantes. O primeiro eu comprei na Amazon, porque não tinha opção. Mas o segundo, o terceiro e o quarto, eu peguei tudo agora no Esquilo. O quarto vai chegar agora em julho, dia 5 de julho. E os outros eu peguei nos outros meses. E é sempre 2 opções. Então, tipo, é muito bom o Esquilo. Ai, fiquei cega. Um café, eu vou passar só um hidratante
Ó, minha franjinha, que gracinha, gente. Eu tô amando minha franjinha. Eu vou passar só um hidratante e um protetor solar. Não vou me maquiar, não, nem ferrando. Eu acho que eu consegui finalmente dormir um pouco, porque minhas olheiras não parecem estar tão feias. Mostrar, né, tirando tudo. E depois como eu vou fazer pra organizar também. Até daqui a pouco. Bom, aqui está em ordem alfabética, A, B, C, D, E, aí F, G, H, I, J, aí tem o K aqui, que é um livro, K, aí L, M, N, O, P, esse aqui são várias autoras, eu decidi pela editora, P aqui, aí não tem Q, R, S, T, U, V. Agora eu vou ver quais livros são os meus favoritos e carimbar e fazer o negócio da estante. Então eu vou começar pelo A, vou carimbando aqueles que foram meu favorito, por exemplo, esse daqui que é Pequena Coreografia da Deus. Vai ser a carimbo, porque eu nunca vou me desfazer desse livro. E enquanto eu arrumava, eu decidi doar essa HQzinha aqui, que chama A Mordida, que é o relacionamento de uma vampira e de um lobisomem. Tipo, é muito fofo esse livro. Bem fofinho, só que eu nunca vou ler ele de novo e eu estou pensando seriamente em doar esse daqui. Tipo, é um livro lindo, é uma história até que interessante, mas eu não gostei tanto, só que tem muita marcação. E aí eu preciso ver se eu realmente vou doar esse livro, porque eu acho que eu vou sim, viu? Tô sentindo que eu vou, porque é um livro enorme, já tem a tradução dele aqui em português. Eu não tenho mais vontade de me voltar pra essa história, então acho que eu vou dar o fim. Nossa, acabei de lembrar que tem mais livros aqui, né? Porque aqui, ó, tem esses livros aqui que eu tô lendo, ou que eu quero ler, quero começar a ler, e tem esses dois também que eu tenho que colocar, que eles existem. Então eu vou ter que organizar isso também, eu tinha esquecido. This is Sergeant Jeffers. Hi. Real class A. Sir, I can't get why you don't want me to file a complaint. I thought you, of all people, would support me. First of all, let me say, what that officer did to you was wrong, deeply wrong, and furiously. Okay, so why don't you back me up? Because that complaint could backfire. Cops who blow the whistle on other cops almost always face the backlash, just like people who socialize with Margot and barely hear about her trip to Scottsdale. You real worked up about Margot, sorry. She's horrible. Listen, I don't want to see your career derailed because you were besmirched for reporting on another officer. What he did was wrong. He should be besmirched. Yes, but is that besmirching worth the greater besmirching of your career? You have to balance besmirching. There's politics to being a cop. But I wasn't harassed for being a cop. I was harassed as a black man. I'm not saying do nothing. I'm saying the most powerful action you could... Okay, you know how it's not my fault to be a woman? It is? No, that's not what I meant. Then I don't want to be a woman. Me neither. You don't have to be if that's a bad thing. I'm trying to get your daddy in trouble, but your daddy didn't do anything. Because Daddy's black? Yeah. That's scary. Eu vou pôr na primeira página ou na segunda? A primeira eu quero autógrafo, não quero atrapalhar a linha, então eu vou pôr na segunda. Loves you both more than anything in the world. Okay? Okay. Oh. Okay. Well, that wasn't so bad. Well, if you guys have any other questions, we're here for you. Which orgasm? Terry, I know you're upset, but this is the right thing to do. You're this close to the city council position, and it's just the beginning. It will be a shame. Temos a letra A, né? Lembrando que é A de acordo com os autores, não o livro. Então aqui é a letra A, B, C, D e E, na verdade. Aí aqui F e G.
Aí eu parei agora porque eu vou fazer almoço. Ainda tem todos esses daqui. E eu decidi doar ainda mais 2 livros, que é o do Eragon e Eldest, que é de uma... São 4 livros, esses são os 2 primeiros. Eu sempre gostei muito de Eragon, eu já vi o filme, eu amei. E aí eu li o livro e tem a mesma vibe, assim, de A Jornada do Herói. É bem legal, só que hoje em dia eu não tenho lido muitos livros de fantasia com protagonistas homens. E também eu sinto que tem uma vibe parecida com Percy Jackson, também com O Senhor dos Anéis. E eu tô querendo mais ler Percy Jackson e Senhor dos Anéis, no caso, reler Percy Jackson e ler Senhor dos Anéis, do que, né, oficialmente ler todos esses 4 livros. Eu tenho os 2, eu teria que comprar mais 2 e eu já perdi minha vibe de ler, então eu vou doar também. I like it. Don't tell me. Surprise me. This is gonna be fun. Now remember, she's expecting to tell us when she's ready. She can keep this from me. I'm her brother. I mean, when Jenny and I knew we were going to adopt, I told her immediately. I told everyone. Put your hand up. Your voices. I respect Gina's privacy. Oh, no! What are you doing? You should do that. I can stop the growth of your baby. Your baby. Olá, eu acabei de chegar em casa, eu tive que dar uma pausa da arrumação, porque eu fui no médico, aí eu tinha parado, mas, aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, pouquíssima coisa, né? Pois é, minha filha, eu decidi mais alguns livros que eu vou doar, acho que eu comentei já aqui quais deles, aí eu estou na letra L, no caso eu vou começar a letra M já, aí eu tô já catalogando tudo e organizando aqui na estante. Vai dar certo, porque, tipo assim, além dos meus livros que eu tô pondo, que tô catalogando e tal, eu vou deixar um espaço pra minha irmã pôr os livros dela. Então, eu tô fazendo de tudo pra, tipo, alguns livros estão em cima um do outro, eu vou mostrar daqui a pouco. Mas eu gosto da ideia de ficar, tipo, parece que tá essa baguncinha, que não tem espaço, mas tem, enfim. Aí, inclusive, ó minha bolsa, que linda. Vocês não conseguem ver meu look inteiro. É uma saia meio longuinha, vai até meu joelho, assim. E essa blusa de frio e essa minha bolsa linda. Amei. Quem amou? Eu amei. Eu tava no médico e aí, enquanto eu esperava a consulta, eu peguei pra ler. Esse daqui, ó, eu já tô quase acabando, porque eu tô na página 55 e ele tem 79 páginas, então eu já tô, tipo, pra acabar. Vou acabar hoje, inclusive, porque esse e o livro da Clarice, que é pro clube do livro que eu participo, que é da Data Book Show, é a minha meta de junho, no caso, né? Então eu tenho essa semana pra ler e tá bem curtinho. E eu cheguei numa parte que, tipo assim, a autora desse livro, que é a Júlia, em julho de 2022, teve a Bienal de São Paulo. E aí a Laura Reggiani, que é uma das minhas autoras preferidas, que inclusive apareceu o videozinho de eu colocando o carimbo dos livros dela, que é essa Filha de Prata, ela tava aqui em São Paulo, ela é de Belo Horizonte, porque ela ia participar da Bienal. E aí a gente tinha combinado de almoçar, só que ela também tinha combinado de almoçar com algumas outras autoras. E aí ela falou, Lê, tudo bem se você, tipo, se a gente almoçar todo mundo juntas? Eu falei, não, beleza. Aí a gente foi almoçar e uma das autoras era a Júlia. E aí, na mesa, enquanto a gente tava comendo, cada um foi contando um pouco da história que tava escrevendo naquele momento. E a Júlia tava escrevendo esse que é As Cartas de Amélie. E aí, eu cheguei num ponto, e faz tempo, né? Isso foi em 2022, já faz 3 anos. E eu lembrava bastante coisa do que ela tinha comentado do livro, ela deu alguns spoilers, né? E aí, o ponto que chegou aqui do livro, eu lembro dela me contando as consequências dessa questão com a personagem. E aí eu tô tipo, eu sei o que vai acontecer porque a Júlia me contou. Mas tá, tipo, bem interessante e eu vou só terminar, né, de arrumar isso, que eu não consigo nem sentar na minha cama. Então eu vou terminar de arrumar a estante. Aí depois de arrumar os livros, eu tenho que arrumar os brindes de marca-páginas e coisas que eu ganhei da Bienal. Porque eu tenho essa canequinha, que é uma graça, né, que eu ganhei de aniversário uma vez, que é um desenho meu. É porque na época eu tinha cabelo curto, inclusive eu nem tenho mais essa blusa, mas é exatamente uma foto de perfil minha que eu tinha. E aí atrás tá um livro, nunca é apenas um livro. Foi a madrinha da minha irmã que me deu de aniversário. Talvez eu peça pra ela, tipo, quem fez pra fazer uma nova, né, versão de desenho animado meu e com alguma frase do meu livro. É uma boa ideia. E aí, nessa canequinha eu deixo os meus livros, os meus marca-páginas na estante. Então eu quero dar uma organizada nisso também.
Aí depois que eu fizer isso, eu tenho que começar a editar esse vídeo e editar o vídeo que é o dos brindes da Bienal, porque eu gravei e ainda não comecei a editar. E aí eu vou terminar de ler esse livro e ler o livro da Clarice, que é As Paixões Segundo GH. Que, na verdade, eu acho que eu vou deixar o audiobook dele rolando enquanto eu termino de arrumar a estante. Mas eu vou ver se vai dar certo, porque é fluxo de consciência a Clarice, né? Então eu talvez me perca arrumando a estante enquanto eu escuto ela falando. Então eu acho que eu prefiro deixar Brooklyn Nine-Nine mesmo, e depois eu prefiro... Acho que o livro da Clarice é um livro que eu prefiro ler do que ouvir. Porque ainda mais porque faz tempo que eu não escuto um audiobook, eu sinto que eu vou me perder muito. Pra voltar a ouvir audiobook, ainda é um audiobook de fluxo de consciência da Clarice, onde eu preciso de atenção. Então já desisti da ideia do audiobook, pelo menos por agora, enquanto eu tô fazendo alguma coisa. Então, vamos lá, voltar a arrumar as coisas. Daqui a pouquinho eu vou fazer mais um café. Só não faço agora porque eu tava lendo no Uber e aí eu fiquei também enjoadinha. Então eu não vou fazer um café agora. Mas eu vou arrumando as coisinhas aqui. Agora eu vou sentar aqui na minha cama. Vou pegar todos os brindes que eu ganhei e as coisas que eu uso pra decorar a minha estante. Pra, né, tipo, enfeitar a estante. E também eu acabei deixando eu vou doar muito livro, vou contar quantos livros eu vou doar. Vai ser livro pra caralho. E aí depois vai ser isso. Gente, os meus livros iam até aqui embaixo. E ainda por cima, tipo assim, vocês perceberam que eu deixei livros aqui, tipo, empilhadinhos assim, né? Porque quando minha estante tava bagunçada e com muito livro, quando eu comprava, chegava livro, eu ia colocando eles em cima. E eu gostei dessa estética dos livros em cima, assim, ó. Como se fosse, tipo, baguncinha. E a minha baguncinha por ordem alfabética. Ótimo, então, maravilhoso. Eu consegui deixar a maioria dos livros que eu gosto mais com a capa pra frente. Eu queria ter deixado os da Laura deitados. Só que se eu deixasse os dela deitados, não, a minha coleção dos Six of Crows, que é aqui até aqui, né, ia ficar separada porque não ia ter espaço. Então, pra economizar espaço, tive que deixar o dela assim. Mas no futuro próximo, quem sabe eu deixo virado, enfim. Mas eu gostei bastante como ficou. Alguns livros não estão na estante, eles estão aqui em cima. Então, Orgulho e Preconceito tá aqui. O Senhor dos Anéis, As Duas Torres tá aqui. A Jornada da Heroína tá aqui. Aí do Gabriel Garcia Marques aqui, Laços de Família. E na minha cabeceira tá O Salto para o Amor, da Aione. Acho que é esse nome mesmo. O Santo de Casa, do Volpe. E o Carta de Amélie, da Júlia. Carta de Amélie vai vir aqui. Eu vou enfiar aqui em algum... Tem espaço no J ainda. Porque eu estou lendo. E esses daqui são livros que eu pretendo ler e também usar de decoração, né? Porque eu tenho livro pra usar de decoração. Meu cafezinho. Então agora eu vou, né, fazer essa parte de decorar a estante com as coisas que eu tenho. E depois eu vou contar quantos livros eu vou estar doando, né? Tipo, dando tchau, assim, que não vai ficar mais na minha estante nem na minha casa. Então, como eu disse, nos dois aqui embaixo, nesse e naquele, a minha irmã já colocou os livros dela. E teve, acho que uns 6 ou 7 que eu ia doar. E aí ela falou, não, eu quero. Aí tá aqui. E ela também doou livros, então a pilha tá desse jeito agora. Olha aqui, eles estão todos nessa caixa. Uma graça, inclusive. Não sei o que eu vou fazer com eles agora, Jesus Cristo. Eu sei o que eu vou fazer, eu vou doar todos eles, vou lá pra... Amanhã eu acho que eu vou fazer isso pela parte da manhã, porque eu vou lá mandar mensagem pra eles pra ver se já consigo, na própria terça-feira, levar os livros lá, porque é aqui perto de casa. Agora eu vou, né, fazer isso daqui e minha bateria do celular tá acabando. Eu selecionei aqui os marca-páginas que eu vou ficar, e aí eu vou deixar eles num cantinho aqui da estante, eu já mostro pra vocês como ficou. Deixa eu empurrar um pouquinho mais os livros. Realmente eu gosto aqui, mas eu não queria lá na frente da Isabel Allende. Enfim, tô vendo ainda. Aí, aqui são cards e marca-páginas de livros que eu tenho. Então, eu vou colocar os marca-páginas dentro dos livros. E os que sobraram, marca-páginas, cards, eu deixei aqui. E aí eu vou deixar guardado, porque eu não tenho colado coisas na parede e não vou começar a colar agora. E aí eu vou deixar alguns marca-páginas ou cards bonitinhos, tipo esse daqui. Aqui, ó, na minha estante, tipo num cantinho da estante. Talvez aqui atrás, ou algum lugar que ele apareça. Ixi, olha, um buraco.
Mas enfim, eu vou deixar em algum lugar que ele apareça, porque isso é lindo. Talvez, na verdade, eu deixo em algum canto aqui, na minha mesa. Eu coloquei bastante coisa na minha mesa, inclusive. Tá um leve calzinho. Mas já vou mostrar como ficou toda a estante, porque eu ainda tô organizando essas partes. E também eu vou entrar no Maratona App e ver quais livros eu já li, né? Porque alguns eu não tava registrada a leitura, mas eu já li bastante dos que estão lá. E aí eu vou colocando também os cards nos livros que eu tenho e alguns eu vou espalhar pela minha estante. E aí eu mostro como ficou. Olha toda essa pilha de livro pra doar. Gente, eu fiz a conta, foram 62 livros que eu tirei da minha estante, sendo que um é o box do Harry Potter, então são 7, então 69 livros. 5 deles, né, tipo, desses 62, 55 eu separei pra doar, enfim, vou ver ainda que eu vou fazer certinho com eles. E 7 a minha irmã ficou. Aí eu mandei a foto pra aquele sebo que eu comentei, que é perto da minha casa, a foto de todos eles selecionaram 18 desses 55. Então, amanhã, hoje eu achei que ia dar tempo de hoje levar, se não vai dar. Então amanhã eu vou levar, mas eu já vou encerrar aqui esse vídeo, falando da minha estante, falando das coisas. E eu ainda não sei o que eu vou fazer com os livros que sobraram, se eu vou conversar com você, porque eles pegam sob demanda, né? Tipo, eles pegaram os do Eragon e do Eldest que eu vou doar, eles vão pegar. Eu sei que eles têm, acho que o 3º ou 4º lá, então eu sei que eles pegam pra fazer, né, tipo, a coleção e vender, então é sob demanda. Então eu não sei se com o tempo eles vão indo pegar mais livros, né, tipo, você fala, se eu esperar em julho e mandar as fotos de novo, vocês podem selecionar mais alguns, enfim, eu vou discutir isso com eles amanhã, porque é um sebo bem pertinho da minha casa, ele é uma graça, ele é lindo, muito fofo, e a dona também é uma fofa. Mas a minha estante ficou incrível, eu vou mostrar agora pra vocês como ela ficou. Bom, gente, aqui o da Aline Bay tá aqui, que é o Coreografia do Adeus, mas a minha irmã tá lendo. Então aqui nós temos a Aline Bay, a Alison com Como Arruinar um Casamento, o Anthony, no Pequeno Príncipe, eu tenho essas duas versões. Aí a Liang com Se Você Pudesse Ver o Sol, e Eu Não Sou Jessica Jones. Aí aqui temos Alice Oseman, Heartstopper, e Ali e Alice em Lágrimas de Diamante, Ariane, O Abismo de Celina, o da Ark, Pétalas de Akayama, eu decidi, a Bex e a Taya, eu decidi pelo B, porque era o primeiro da Bex. Aí a Bianca Jung, a trilogia, né, só que só por enquanto tem os 2 livros publicados, que é o Verão na Montanha Chamado do Abismo. Aí a Guerra Territorial, que é da linha de Korra, aqui, são 3 autores, e aí eu peguei o primeiro que tinha letra B. Aí a gente começa o C com a Carla Madeira, o Carlos Drummond de Andrade. Aí esses daqui são todos da Chimamanda. Aí temos a Chloe Kong. Aí nós temos esse daqui, que é da Kimberly. Aqui tá com K, só que dentro do negócio tá C. Ih, será que tá errado? Tem que mudar? Ai, foda-se. Ninguém tá vendo. Cocomelas das Irmãs Blue, Constância Evaristo, Olhos d'Água. E aqui em cima ainda tem esses 2 da Chimamanda. Aí no D começa a da Dolly Anderson, onde Tudo Que Eu Sei Sobre Amor, e a de Jamila, o Manual Antirracista. Aí no E a gente tem a Elaine, a Helena Ferrantes, aí tem o Fernando Sabino e a Fernanda Castro. A Fernanda vem primeiro que o Fernando, só que eu decidi colocar o Fernando primeiro porque aí ficavam os livros bonitinhos aqui em cima. Aí temos esse card de Line. Aí aqui no F tem o Frank, aqui começa o G, o George Orwell, com esses daqui que são, na verdade são acho que 5 livros, mas eu só tenho esses 3. A Gil, as 2 Gils, né, uma do Norte e outra de Polaris. Aí também tem no F Fernando Pessoa e o Graciliano Ramos. Eu gostei bastante de deixar os livrinhos assim aqui em cima, porque dá esse ar de desorganizado, mais organizado. Não sei explicar, eu achei uma graça. Aí a gente tem o H da Hannah, Heidi e a Holly Black. Aí aqui começa o I com a Isabel Allende, que eu deixei aqui porque é o meu livro favorito da vida. E daqui do lado também tem a Isabel Allende, que é a Casa dos Espíritos. Aí no J vai até aqui, com o Tolkien, o do autor de Colecionador, Júlio Verne, essa Juliet, Lovely War, e esses daqui também, da Ariadne. Aí eu deixei os marcadores aqui, aí tem esse do meu livro, e também tem um aqui do meu livro aqui atrás, e os outros pra eu ir usando. E essa canequinha linda minha. E aqui tem um cardzinho que eu ganhei nas flores do meu namorado, pra minha escritora favorita. Aí aqui tem o L, o L pega essa parte. Minto, o L começa aqui, né, com a Laís. Aí a Laís, a Laine Taylor e a Liz.
E aí o L vai ali naqueles 3, tudo isso daqui de L. E aí o M começa aqui. Mas, mano, é muito L. Então aqui a gente tem todos da Laura Reggiani. Eu deixei o carimbinho, que eu carimbei os livros favoritos aqui. Depois a gente começa a Lady Bardugo, Six of Crows. Aí aqui o meu primeiro Tive que Morrer, da Lorena, Little Women. Aí da Lídia, aí o M começa aqui com Machado de Assis. Aí tem o da Circe, esses 3 aqui. Aí depois tem tem o Sonho e Pesadelo da Mari Dutra. Esses daqui que eu deixei aqui em cima, achei que ficou tão lindo aqui em cima. Aí aqui o da Mary Pearson, aí começa o N com a Natália e com a Annie King Jameson. O de Olivia Blake e o P começa aqui na Paola e vai ter o Pedro Ruas aqui atrás. Aí temos da Paula Pimenta, temos Presa das Águas e o Fazendo Meu Filme. Aí o R começa pela Rachel, Uma Janela Sombria, o segundo eu doei. Aí nós temos aqui o Percy Jackson, todos do Percy Jackson. Uma parte só pra Kwang. Aí aqui no R termina com a Rayane e depois começa o S, que é a Cidade Bronze. Eu já li a Cidade Bronze, mas eu tenho que ler esse daqui ainda, eu não li porque eu fiquei traumatizada. Aí esse daqui da Sylvie, Suzanne Collins, no Jogos Vorazes, Silvia Plath, Redoma de Vidro. Aí aqui começa o T com a Tommy, depois o V, Vanessa e Walter Hugo, Virginia, outra Virginia, e termina com o V na V.E. Schwabs. Aí tem os gibis, minha coleção da Turma da Mônica, e aqui embaixo ficaram os livros da minha irmã. E as decorações aqui. Não sou eu, gente, sou eu sim. Sou muito eu. Tudo que eu tinha pra falar, espero que eu tenha mostrado direitinho as coisas. Mas eu fiquei muito feliz com a pilha que eu doei. Agora eu vou separar os 18 que eu vou levar amanhã no sebo. E depois eu vou vendo o que eu vou fazendo com os outros aqui. Mas eles provavelmente vão ficar numa caixa no canto atrás da minha porta. No Instagram e no TikTok eu estou postando todos os dias, falando muito sobre o meu livro, falando muito sobre como foi a Bienal do Rio de Janeiro e falando também sobre mim e sobre minhas coisas, assim, com livros, minhas leituras favoritas, enfim. Me perdoa por essa intro meio caótica, é porque eu tô muito cansada. Eu acordei cedo pra lavar meu cabelo e foi a primeira vez que eu lavei o cabelo e fiz a franja aqui em casa desde que eu cortei. E eu acordei mais cedo e tá frio, e aí eu saí, cheguei agora em casa, são tipo 4 e pouco, então eu tô meio perdida. Mas é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Curta, comentem, compartilhem o vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!